esse miércoles 2 de julho, não de agosto já, 2 de agosto de 2023, não? Se não me engano, é 2023 já, não? Vamos abrir nossas Bíblias nesse Salmo de número 32. Salmo de número 32. Que será maldade, não? No coração. Aí será. Salmo de número 32. Não sei se vocês essa manhã puderam ver a predicação da manhã. Não lo sei, pero bueno. Isso, hay que aproveitar bem. Já que aí tem que aproveitar, não? É como é ninho quando ganha no foguete. Hay que aproveitar. 32. Salmo de número 32. 3:2. Glória a Deus. Bueno, já que tenho um púlpito novo, então você tem que aproveitar aquele espaço. E vai trazer mais livros, todavia, não? A ver se me perco cá, como dizia, as muitas letras te vai matar, não? Pedro dizia para Pablo, está re louco esse chavão, não dá para entender nada que ele habla. Habla difícil, é difícil de entendê-lo. Pero bueno, glória a Deus por Pablo, não? Inclusive esse Salmo de número 32 tem que ver com o texto de Pablo também, não? Romanos capítulo 4. Pablo também habla, não? Inclusive essas Bíblias que tenho, tem essa cita. Não sei se tua Bíblia tem, não? Tua Bíblia tem alguma diferença? Claro, essa referência aí, sim. Ué, em tu celular? A Bíblia do celular tem? Ah, mira, tá boa essa daí. Que Bíblia é essa aí? Bueno, depois passar-me esse aplicativo aí, me gostou. Porque o meu é simples. O meu tem na Bíblia não tem nada de comentário, referência, nada disso. Não, mira bom. Tá bom isso daí. Bueno, hoje na manhã prediquei sinceros como Davi. E falei de Salmo 51. 51. Não, Salmo 91 não é esse salmo que vai deixar a Bíblia aberta aí em tua casa? O salmo del poder. Do que? De poder, não? De Covid, salmo de Covid. Plaga nenhuma, chega, né? A pastora estava aí orando, prendia as velas e tudo. Não, mentira. Não, quando se cortava a luz, não prendia a vela? Não, quando se cortava a luz, prendemos a vela, ou não? Não, já sabe que é broma, os irmãos já sabem. Não, já sabem que vós sois pecador, né? Assim como eu, como tu e eu. E é disso que vou falar, não? Porque para Deus, irmãos, temos que ser sinceros delante de Deus. Não é como, viste, chamuchar. A Deus não se pode chamuchar. Nós outros temos que ser sinceros e abrir o coração a Ele, porque somos pecadores. Glória a Deus. Dizer que está ao lado, não, sois um pecador. Aí é fácil, não? Não diga, sois um pecador, diz ao lado, sou um pecador, eu sou um pecador, não? E Pablo, ele habla isso, não? Dentre os tales, eu sou o maior, não? Que bom, né? Quando chegamos a essa conclusão em nossas vidas, que somos pecadores e carecemos da glória de Deus, não? Da bendição de Deus. Esse Salmo 32, conjuntamente com o Salmo 51, basicamente, Davi está falando declamando por um perdão, por uma misericórdia, pero ele demonstra arrependimento, por isso eu digo sincero. Agora, a ficha de Davi cajou, não? A sinceridade de Davi vindo, igualmente, tardou um pouquinho, não? Nós outros nos imaginamos que ele foi já e pecou, não? Com Betseba, como queira chamá-la, não? Hoje lá manhã também pronunciando já. E eu estava gravando lá amanhã e o sol estava golpeando já o elorno da igreja e me reflejava na cara e estava difícil de mirar a câmera. Por isso, se vem um vídeo de lá amanhã, não, quanto mais gravei com o celular, então a definição queda melhor todavia da câmera, não? E então
ele pecou, pero não é que, me equivoquei, aí escrevo o Salmo 51. Vocês sabem que não foi assim, não? Ele tardou 1 ano, ou até um pouco mais para se arrepender. Sabia, não? E se não sabem, eu los digo. Foi mais ou menos 1 ano que ele tardou para arrepender-se. Não é que ele pecou e chegou em casa, essa mulher se foi, pequei com ela, pero não. E eu dizia hoje na predicação da manhã, e vou repetir, que nós outros creemos que pecado é solamente sexual, não? Adulterar, ou a prostituição, não, promiscuidade, não, a promiscuidade, deixar que nos toqueteiem ou toquetear. Pensamos que o pecado é cristiano, ele liga muito o pecado com o sexual. E tá bem, também é pecado, não? Pero, o pecado não é só matar, roubar, não? Prostituir-se, adulterar. Pecado também eu digo, não roubar, às vezes, o tempo do outro, não? Mentir, enganar. Não estou dizendo... Mentir, eu não vou nem cair nesse mérito da mentira, não? Para não estender a charla. Estou falando da mentira que danha, tá bem? Porque há mentira que não danha, que preserva a vida, tá bem? Vocês quedam com essa palavra e depois te falamos em off, se querem. Não? Senão eu entro nesse tema e vai estender um montão. E mira quanto a Bíblia tem um montão de coisa para falar, não? As parteiras de Egipto mentiram e alcançaram a misericórdia diante de Deus. Todo que preserva a vida é bueno para com Deus, tá bem? Todo. Isso é a ética. Vá por em cima da moral. A moral é o acordo da maioria, que eu disse em la última predicação. E Davi tardou a arrepender-se e cair na ficha. E às vezes creemos que o pecado, eu digo, é esse de Davi. Pero o pecado é soberbia, é arrogância, é prepotência, é a vanaglória, não? A mentira para danhar, no sentido del engano, a estafa, é querer sempre levar vantagem em todo. Por suposto, se temos um negócio e hacemos um negócio, principalmente em tempos de que vai mal a economia, teremos que ser um negócio, que o negócio seja rentável, ou seja, que nos traga um bom retorno para poder pagar os funcionários, pagar os fornecedores, não? Que nos forneceram a matéria-prima, e ter plata para comprar depois, não? Inversione. Se eu vendo algo por 1.000 e o dólar aumenta, já está. Vender algo por 1.000, pero eu tenho que comprar por 1.100, já está, já perdi, não? Tenho que comprar menos de 1.000 para vender a 1.000, não? E então, não estou falando de isso, não? Eu estou falando realmente de como diz na Bíblia, a avarícia, não? A usura, a avarícia que te leva à usura, não? Como os judíos, são gente boníssima, não? Para esse negócio com eles, não? Sempre estão aí, não? A usura, te querem rebarrar o máximo possível, não? E eles querem levar vantagem de uma maneira incrivelmente grande. E, bueno, na vida não é assim, às vezes. Às vezes perdemos, não? E às vezes ganhamos. Vamos a ler Salmo de número 32. Vamos começar a falar sobre esse Salmo. E ele começa falando bem-aventurado. Bem-aventurado é a primeira palavra que aparece. E que é bem-aventurado? Dichoso. E a Bíblia BTX diz, quão bem-aventurado, ou seja, se é que pode agrandar o bem-aventurado, que já nem se pode agrandar, pela Bíblia textual, não? É a Bíblia que está mais cerca do texto original, principalmente em hebreu, que essa Bíblia cá que temos hoje, esse texto em hebreu, tá muito cerca do texto original, pero sempre digo isso, não? Que as Bíblias que estão cerca do texto original é bueno, pero aí nós outros temos que estudar mais a interpretação desse texto original, senão
É como se eu traga acá uma Bíblia que tem algo interlineal, não? Eu já mostrei a los hermanos, já leí algo acá para ustedes, a Bíblia interlineal, ou seja, a ordem, inclusive, de la oração, está desorganizada, não? Às vezes falta, que seja, algum pronome, ou falta alguma coisa, porque é diferente, no idioma hebreu e no idioma grego, é diferente do espanhol. Pero empieza falando que é bem-aventurado. Quem é bem-aventurado? Não me escuta? Salmo 32. Quem é bem-aventurado? E bem-aventurado é triplamente feliz, não? É o que Jesus estava falando já em las bem-aventuranças, em Mateus capítulo número 5, que Jesus empieza a comentar acerca das bem-aventuranças. Se acordam? Também pode ser dichoso, justamente, dichoso. Que Bíblia que habla dichoso? Na tuya? Essa Bíblia cá, que está na versão Deus habla hoje, que também é uma boa versão. Ah, te acordar que eu dizia dichoso. Ah, tá bem, é verdade. É isso aí. Já diz assim, feliz, solamente diz feliz, não? Que é feliz. Agora, quem é feliz? Quem é feliz? Vamos seguir legendo. Quem é feliz? Quem é tão feliz assim? É triplamente feliz, porque quando é no hebreu se quer falar del superlativo, vê que o espanhol tem superlativo, se acordam? Aumentativo, superlativo, aumentativo, diminutivo. Se acordam? Por exemplo, hermoso, hermosíssimo, não? Hermosíssimo o superlativo Antônio, entendeu? Hermoso é a palavra, depois vem o aumentativo hermosíssimo, não? É muito hermoso. E o superlativo Antônio, porque já é um nível mais grande da palavra. Claro, grande, grandote e grandíssimo. Aí está lá, a maestra deu um exemplo, glória a Deus. Muito agrado. É advérbio de intensidade, claro. Aí, nesse caso do grandíssimo, seria... Sou eu, grandíssimo. Não, é o Senhor que é grandíssimo, não? Isso daí é um adjetivo dado a Deus. Então, e eu sou um pecador. Bem-aventurado quer dizer triplamente feliz, que está muito feliz, está muito bem. É uma pessoa que não vive uma vida amargurada. Por que eu estou focando nisso? Porque quando somos sinceros delante de Deus e batemos no peito e hacemos a oração del fariseu, assim, não foi o fariseu que golpeou o peito. Quem golpeou o peito? Eu falei a propósito, não, publicano. Se acordam? Esses dois personagens que Jesus disse, que entrou para orar e estava fariseu, não? Dizia, mira, sou grandíssimo, sou bueno, não sou como seus pecadores, eu dou o dízimo de hortelana, dou o dízimo até de membrilho, não? Dou o dízimo de todos, eu sou re bueno. E o publicano golpeava o peito e mirava-se abaixo, não mais, não? Inclusive, el hecho de mirar-se abaixo tem que ver no hebreu com la cerviz, não? Que eles hablam, doblar la cerviz. Aquela pessoa que é de duro a cerviz será quebrantada, não? A pessoa que não aceita a disciplina, não aceita uma palavra de exortação. Isso habla muito de Provérbios, trata muito de tudo isso. Viram essa série de predicação minha de Eclesiastes? Mas, bueno, vem, se não viram, vem. Eu pus até junta aí, não? Dei uma arreglada, pus tudo junta. Ah, não, aí sim, porque essa predicação... O que passa é que ele texto habla sobre isso. O texto habla, e habla muito mais coisas que... Senão, eu parei de falar, porque senão quer dar algo muito grande e já perde o sentido, não? A gente já não quer ver uma predicação tão grande, não? Tão grande não dá. E, bueno, então, quem é tão feliz assim? Aquele que é sincero diante de Deus e logra que Deus haga o quê? Haga isso acá, ó. Aquele cuja transgressão ha sido perdonada, não? Ou seja, se pararmos para pensar, todos nós outros tivemos nossa transgressão perdonada, sim ou não? E lá textual habla quitada, ou seja, quitada, foi sacada, a transgressão foi quitada, porque é perdonado. Nós outros somos tão
pequenos, no sentido de medíocres, não? Nós outros somos assim. Que como nós outros perdonamos? Perdonamos a pessoa se a pessoa se arrepende, não mais. Se a pessoa... Ou seja, nós outros perdonamos, pero há pero. Te perdono, pero... Não? Te quero... aí tá, ó. La maldad vem de família, vê? Aí, o pecado hereditário. La madre e la hija contestaram lo mesmo. Se dá conta? É pecado hereditário. Aí tá. Me perseguindo. Eu que não quero quedar devendo aí essa família. Imagina. Pobre Tever, mira. Isso é um homem de Deus. Já vai para o céu diretamente, porque até domingo o Tchavão está laburando. Não, vai para o céu direto, já está. Porque, mira, aí, justo, perdonado. Quero lerro. Claro, bem, me gostou que os TD puseram, foi de Deus, realmente. Porque somos assim nós outros perdonamos que é lerro. E Deus, mira o que habla na BTX, não? Na versão BTX. Não, bueno, pero... Perdono e depois damos a outra face, não? Vem lá a pessoa não me golpeia novamente. Pero é assim... Deus, bem-aventurado és aquele cuja transgressão ha sido quitada. Isso hace Deus em nossas vidas, nos quita diretamente, não? Nos quita essa transgressão. O que hace? O perdão tem que ver com quitar. Assim era. A ideia do Antigo Testamento está expressada bem acá, inclusive lá BTE. Em tua Bíblia, Arena Valéria, deveria estar escrito assim como na BTX. Eu não trago uma Bíblia NVI cá. Mal, não? Deveria ter traído. O que habla a NVI? Hã? Versículo número 1, não todavia? Claro, perdona, habla também na NVI. Não está mal, não? Pero quitado, tem que ver... Quando é sacerdote, simbolicamente, não? Ponia la mano de la persona na cabeça do animal, degolhava o animal e rociava a sangue na pessoa, ela quitava a culpa da pessoa sobre esse pecado. Por quê? A culpa foi transferida para o animal e o animal morreu, pagou. Porque todo pecado nosso genera o quê? A morte. Então, se o animal morreu por la culpa do pecado da pessoa. Mas já que isso era simbólico, tá bem? O animal, na verdade, nunca quitou a culpa de nada. A sangue do animal, que era a sangue de um inocente, cobria. Por isso que o nome era ai, caramba, me arrebenta essa palavra, não? Propiciatório. Deus redimia, cobria. Bom, redimia pagar novamente, não? O pecado, nós outros estávamos cobertos por essa sangue. Diferente de Jesus, que vem, morre uma única vez, o animalito tinha que morrer sempre, um animal. Cada vez que a pessoa pecava novamente e cobria. Diferente de nós outros, que nossos pecados já não estão sendo vistos diante de Deus, porque, no sentido de culpa, porque foi pago, foi transferido à pessoa de Jesus em la cruz. Ai, pastor, que boa notícia, vou pecar bastante tranquilo. Com a consciência tranquila. Não. Por quê? Juan dijo, já em sua epístola, não? Que aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, não vive buscando. Diretamente, Lorena Valera traduz, não peca. Que isso seria mais difícil, não? Não peca. Pero o que queria dizer ele era que não vive na prática de pecado, não vive... praticando o pecado, ou seja, o pecado vamos a pecar sempre, todos os dias, pero que não seja uma prática deliberada, não, que não é verdadeiro cristiano, ele, eu digo, não tem prazer, pero o pecado é placenteiro, se não fora, nós outros não haríamos, não, pero o que quero dizer que ele busca suplazer em quem? Na lei do Senhor, e já medita de dia e de noite, busca com que esse pecado não seja placenteiro. E se lo és, porque na verdade és, alguns pecados são placenteiros para nós outros pecados nós outros cometemos,
e nos honramos com nós outros mesmos, sim ou não? Não queria ser isso, não queria tratar a pessoa dessa maneira, não queria, principalmente em las relações conjugais, não, ou na relação de amistade, às vezes nós mandamos alguma coisa errada e não queríamos ser assim. Na verdade, que nosso coração, bueno, esse deve ser o querer da cristiano, não? Ele cometeu pecado, por isso que teologicamente nós outros damos simbolismo do pecado, simbolicamente, lo que é o pecado para o cristiano é zerar o branco, não? Ou seja, eu queria dar o branco, era o branco. Aí um branco, vê que o branco é redondito, assim, tem lá os pontos. Não, de onde queremos dar? No meio, para ganhar mais pontos, não? Se é um jogo ou uma prova, não? Queremos acertar mais pontos, mas terminamos errando, não? Ou seja, o pecado deveria ser uma simples equivocação em la vida de cristiano, não uma premeditação, como foi com Davi, não? Davi premeditou, ele não adulterou só, mirei a ventana, não. Tá bem, ele mirou a ventana e viu que a mulher era buena, era a mulher de outro chavão, e ele foi lá, como era rei, tinha autoridade, mandou traí-la, e pecou, e depois começou a premeditar como ia esconder todo, não? E a história é terrível, pero bueno, não vou me quedar concentrado nessa história. Então, é muito feliz aquele que é sincero diante de Deus e aquele cuja transgressão é perdonada e coberto o pecado. Ou seja, a culpa por pecado, que é o que eu acabei de dizer, não é coberta. Não? Bem-aventurado é o homem a quem Jeová não culpa de iniquidade, em cujo espírito não há engano. Ou seja, quem Deus vai cobrir o pecado e vai ter por inocente quem? É aquele, como está escrito aqui, não? Cujo espírito não tem engano. O que quer dizer isso? Quer dizer que é aquele que é sincero delante de Deus, não? Porque pecar, irmãos, não é como nós outros escaparmos. Pecar, todos pecamos nós outros. Por isso que Pablo habla em Romanos capítulo 3, versículo 23, e eu digo que esse texto aqui está inspirado no capítulo 4 também, de Romanos. Agora, não posso falar de Romanos 4 sem ler o Romanos 3, porque Romanos é uma carta sola. E em Romanos 3, 23 diz, porque todos pecaram e igualmente todos estão destituídos, separados, alejados da glória de Deus. Não, salvo esses hermanitos aí que vê a glória de Deus todo momento, não? São uma chanta que vê a glória de Deus morre, não? Um dia vamos a ver a glória de Deus, vamos a vê-lo cara a cara, não? E, bueno, não vou nem tocar nesse tema, senão desviamos acá. Então, seja, cujo espírito não há engano, nosso pecado, nosso coração delante de Deus, hermanos, tem que ser puro, porque pecadores todos somos, pero temos que abrir o coração delante de Deus, Senhor, eu não consigo amar fulano, eu não consigo perdonar fulano, eu não posso me olvidar do que me fizeram. Aí que abrir o coração a Deus, até porque, hermanos, não é como enganar, Deus não lo sabe. Por suposto que sim. Deus sabe se eu amo ustedes ou não, se eu minto ou não, se eu predico por vanaglória, se eu quero predicar por justiça própria, se eu quero premeditar um pecado, Deus lo sabe. Deus sabe o que passa em meu coração. Então, essa é a primeira parte, é bem-aventurado. Vamos na segunda. Mientras cajê, e aí está um grande problema em nossas vidas, e por isso há tanta gente aflita. E hoje justo vieram todos os hermanos jóvenes da igreja, não? Os viejos não vieram hoje. Os viejos têm mais culpa e mais pecado, não? Eu sempre digo isso. Não sou eu que digo, a Bíblia que diz, tá bem? Deixa isso claro. Igual é a matemática, não, irmãos? Quanto mais nós outros vivíamos, que vamos ter mais pecado vamos ter, não? Quanto mais vivimos, mais pecados vamos ter. Bueno, então, às vezes estamos enfermos, estamos débeis em nossa saúde física, porque a saúde espiritual se reflete na física. Já disse, somos uma unidade, não? Isso daí não digo eu, isso daí é de los científicos da parte humana, não? Da parte de ser. Os psicólogos, os psiquiatras, os neurocientíficos, não? Os que cuidam da ciência, os sociólogos, da ciência social, não? Somos uma unidade,
El hombre está insertado na sociedade. Os filósofos pensam sobre esse tema, não? Somos uma unidade biopsicossocial. Ou seja, o bio porque é físico, tenho carne. Ou seja, a temperatura, hoje na manhã já estava sem remeira. Cá fora, sem remeira, estava nada mais de bermuda e de short, sem remeira, cá, sendo um montão de coisa cá, como é que é? Cá no pátio, não? Arreglando as coisas, e estava transpirando. E a hora, tenho que estar abrigado. Eu tô assim, se saio afora, tenho que me abrigar mais, todavia. Não? Ou seja, somos bio. Estamos presos a tempo e espaço, estamos presos a essa terra, estamos presos a esse cosmos. Vamos a sofrer, vamos a passar. Pero há problemas que é de mi psique, porque eu não, de minha alma, psique no sentido de mente, de alma, porque eu não perdonei, mientras que se envelheceram meus ossos, não? Eu me senti mal, e por aí pensei que estava bem, e busquei em quem? Em la roda de la vida, né? Nos prazeres de la vida, algo, vê que às vezes nós outros estamos assim, não? Nossa vida girando em um bucle sem fim, de sempre o mesmo, e nós outros buscamos em quê? Buscamos em festa, buscamos em amigos, buscamos em igrejas, por isso que as igrejas que têm tanto desses moveres, e tantas que vão de festas em festas, são lá mais bocadas, por quê? Se eu peço a ser festa cá, teologia, sabe como geno isso cá? Eu sei genar a igreja, eu sei genar, mas eu não quero genar a igreja, eu quero que quem gene é Deus, porque a Bíblia diz que o responsável de genar a igreja é o Espírito Santo. No livro dos Hechos de los Apóstolos, habla o quê? Que é o Espírito iba andino. Não? De que vale? É o Espírito Santo iba andino. Pessoas a igreja, andino é sumano, adicionando. Eso depende del favor de Dios, porque hay pastores que tienen 3.000 gente y pastores que tienen 30, eso es el favor de Dios, pienso yo. Porque Claro. uno pastorea 30, uno 3.000. Ojo, pode ser a favor de Deus. Pero a igreja de 3.000 gente, hace coisas para ter 3.000 gente. Quero ver ele ter 3.000 gente predicando como predico eu. Vai ser bem difícil ele ter 3.000 gente. Pode ser que tenha, hein? Podemos crescer. A hora está bem, está correto o que vai dizer. Isso eu prediquei outro dia. Eu falei na minha predicação, que Deus me deu um talento. E aí ele deu 10. Está bem. E ele multiplicou. Eu vou multiplicar em 1.000. Tenho um, não vou ter 2. Multiplico 1.000 também. Não vou deixar de multiplicar. Está bem. Alguns pastores podem ter 3.000 e outros 30. 30 tenho eu. Não hoje, pero alguns dias eu tenho 30, não? Algum dia. Tá bem, isso é uma verdade, pero eu digo que em geral a realidade das igrejas grandes é que a gente vai por quê? Porque negocia a fé. Vendem uma fé, comercializam na fé, essa é a verdade. Ou seja, a hora depois se o chavão fazer isso porque é malo, aí ele vai prestar conta a Deus e Deus vai rogar ele. Eu estou rogando lá a palavra que sai da boca dele. E se eu puser cá uma pantagem com os pastores grandes da Argentina, eu te posso dizer, pero isso não é o principal acá da predicação de hoje. Isso charlamos depois. Mientras callei, se envelheceram meus ossos e me remi todo o dia, porque de dia e de noite se agravou sobre mim tu mano. Ou seja, igual isso acá era um pensamento do Antigo Testamento, tá bem? De que Deus, que o bem, tanto bem como o mal, provenia de Deus, tá bem? Eles conheceram o diabo, e que existia o diabo depois da cautividade babilônica, que começaram a ter esse entendimento. Esse salmo foi escrito antes, na época de Davi. Ou seja, todavia cá o pensamento teológico judio era que tanto é bem como é mal provenia de Deus. Por isso que ele habla que Deus estava agarrando. Porque, irmão, Deus, se nós outros pararmos para pensar, é necessário que Deus nos mande algo malo? Não. Porque já é malo quando nós outros não hacemos a vontade de Deus. Quando eu não tomo a decisão de viver segundo a palavra de Deus, isso já é malo. Eu sou meu próprio malo.
Eu sou meu próprio diabo. Não estou com isso, com essa afirmação, negando a existência del mal, a existência do diabo. Por suposto, ele existe, é padre da mentira, é homicida desde o princípio. Não estou falando de isso, não? Pero eu sou meu próprio danho. A gente, hermanos, que, não sei, é como se tivesse um veneno e ella mesmo mordesse a ella mesmo. Às vezes somos assim, sim ou não? Às vezes não nos perdonamos, sim. Pensaba yo que Satanás en el huerto no le gustó la manzana en la boca de Dios. La puso en la mente. Justamente. Aí tá, me gostou disso aí. Não pus uma maçã na boca, pus na mente. Tá bem. Tá bem, é verdade. Porque Satanás, isso é já pecar? Não. Não é isso pecar. Ele lá induziu a pecar. A hora eu peco porque eu quero. Justamente. Então, ele não perdonar, não, mientras cajo, o que vai passar comigo? Remir, agravio, mal, meu osso vai estar danhado. Não quer dizer que se alguém tem artrite, artrose, ou problema na articulação, não, nos ossos, não quer dizer que é porque não perdonou. Alguém deve ter pecado, não, igual Robin, não, os amigos de Robin. Não vamos por aí quedar buscando a volta de começar a meter o dedo, não, e apontar a gente, não. Pero se vós tendo enfermidade, vós tendo que mirar para dentro de vós, não? Eu miro para dentro de mim. Eu estava bem enfermo em uma época, e eu disse, na mulher que tu me diste, Senhor, não, mentira, que me ajudou, que lá amo tanto, e me ajudou a sair, não? Glória a Deus. Sair pela porta. E sim, porque uno tem que ser confrontado, não? E Deus usa. E eu queria. Não, eu estou enfermo porque se uno parar para pensar, eu tive diabetes nerviosa. E se a hora eu estou bem? E eu como coisa doce todos os dias, porque a mim me encanta. Não? E creio que não vou parar de comer nunca. Não como as tortas que hace Juliana, que não põe açúcar. Ao menos ponga açúcar impapável arriba. São ricas tortas, pero sem açúcar não dá. Vou cortar no meio e vou pôr doce de leite. Não? Aí vai quedar. Bueno, vamos ver o texto bíblico. Então, se volveu-me vingador, não, perdão, se volveu-me verdor em sequidades de verano. Mira as metáforas que usa, são hermosas, não? Me hace acordar, no outro dia eu prediquei outono, não? Estava entrando no outono, e saquei foto acá de árvore, que a árvore que é da reverde, e no outono está toda seca, não? Já está toda seca, e eu sigo tirando água todos os dias, já está seca, porque é outono. Já sei isso para proteger-se, não? É o ciclo normal. Pero acá está dizendo que ele estava verde, estava frutífero, estava bem. Ora, a culpa foi de Deus? Foi Deus que fez isso com ele? Mas já que acá o salmista ele tem essa ideia de atribuir a Deus. Pero quem não confessou o pecado? Porque ele está dizendo que isso acá foi mientras ele se casou. Então, irmãos, hoje é dia de confissão de pecado. Não a mim. Não, eu disse de broma. Aí ele, irmão, que isso é púlpito. Vamos ser um confessionário já no fundo, não? E já eu sento ou seja, vê que o confessionário ele tem uma cortinazita e tem uns agujeritos para passar a voz, não, porque se supõe que o cura não pode saber quem é a pessoa, não? Pero ele sempre sabe, não? Sempre sabe e te ormeia e diz, sim, fulano também isso. E aí não? Pero confessar a Deus. Mas já que há coisas que podemos confessar uns aos outros, não? Cuidado com quem vai confessar o quê, por favor, para não ter problema. Pero a Bíblia também habla sobre isso, não? Confessar a culpa uns para os outros e orar uns pelos outros. Há um versículo que habla sobre isso. Não está mal a confissão que hace o cura, isso não está mal, é bíblico, tá bem? Isso é bíblico, hein? Nem tudo que hace a Igreja Católica está mal. Há coisas que estão corretas biblicamente. Pero eu não vou quedar falando de confissão agora, estou falando de confessar a Deus. É nesse momento, abrir o coração para Deus, é o que já vamos ser agora. Leio o versículo 5 e já terminamos. Mirá o que diz, mi pecado te declararei, que é o que temos que ser nós outros, hoje acá.
Ou seja, ou vós assim tu casa, que sai tanto pecado, que vós nem te acordar mais, não? De tanto pecado. Vós o numerar aí para com Deus, vós falar, Senhor, e que sai algum pecadito mais aí, que já me ouvidei e me ajuda. Como Rob assim para com os irmãos, não? Trair uma ofrenda por ele pecado, porque quiçá se pecaram, não? Eu ofrendo também por esses pibes, quiçá passou alguma coisa. Aí que dizem, de mi pecado te declararei, e não encobri minha iniquidade. Dije, confessarei minhas transgressões a Jeová, e tu perdonaste a maldade de mi pecado. Que maravilha! Que isso Deus perdonou, irmãos. Todas as vezes que nós outros hacemos uma opção por Deus, Deus ele está como? De braços abertos, nos esperando. Agora, o pecado nos trava muito na vida. Não é leite de pecar em si, é leite de guardar mágoa, guardar rancor. Como dizem aí alguns ditos, não? Eu não guardo dinheiro, vou guardar o secreto. Não, já vou dizer. Los chuma, não tem essa. Pero às vezes guardamos tanto el enojo, la ira, la contenda, não perdono, não pode ser, porque me heriram assim, porque não, me basurearam. Todo mundo já foi humilhado, ou já se sentiu humilhado alguma vez na vida, sim ou não? Humilhado, despreciado, mal entendido. Nos últimos 13 anos da minha vida, como me sinto sempre em casa, mal entendido. Primeiro porque sou pastor, não? E predico uma palavra que às vezes a gente não entende. Às vezes alguns se sentem heridos. E porque sou brasileiro e estou num país estrangeiro ao meu. E às vezes habla, a gente não entende. E assim a propósito, não? Porque eu estou falando com um discapacitado mental e ele me entende. E a pessoa está ao lado do discapacitado e diz, não entendi. Então, é um pouquinho de mala gana que tem de entender, não? Ou estou em uma classe que muitos me entenderam e alguns dizem, não te entendi. Mano, põe mais atenção, tá bem que eu não sou perfeito, não hablo bem, eu já sei disso, que tenho que melhorar, não é excusa. Pero uno se sente mal às vezes, se sente mal entendido, se sente mal interpretado, se sente... Pero temos que liberar o perdão e temos que confessar a Deus nossa culpa, nosso pecado, porque, irmãos, nós outros não somos buenos tampouco. Não somos a última Coca-Cola no deserto, não? A maldição da Coca-Cola. Te repreendo. Tem que confessar a Deus, a Coca-Cola. Não somos a última azeitona de tarro. Nós outros pecamos, não? Nos equivocamos. Vamos orar e cada um vai abrir seu coração para Deus. Ou seja, eu hago sempre essa oração general, mas essa é uma oração muito íntima. Eu nem posso começar a orar cá e falar de meus pecados, não? Senão os teus vão parar de orar, vão... Pastor, pero pastor... Isso também? Pero isso existe? E aquilo... Vai quedar boa a notícia, não? Pero vamos nos arrepender, vamos confessar. Porque quando confessamos, é quando queremos realmente abandonar o pecado, não? Ou seja, mais allá de que há coisas que... Irmãos, há coisas que já se tornou assim um vício ou um... Como é que é o nome? Ou algo que essa é parte do nosso cotidiano, não? Como é que é? Um hábito, aí tá. E é difícil se quitar. Eu sei que sim, não? Que nos danha, não? E aí também, cientificamente comprovado, não? Que aí os psicólogos estruturaram, disseram, essa pessoa não é assim. Há enfermidades, não? Que fazem com que nós outros... ou quedamos mais deprimidos, ou tenhamos uma inclinação a que dá mal com mais facilidade, não lograr, não terminar as coisas. Pero temos que pôr boa onda, esperança. A palavra de Deus sempre nos traz esperança. Quando eu confesso com Jesus, Senhor, não posso, ajuda-me. E aí, aquele grande versículo, que é inclusive uma música que tocamos acá,
em la igreja que habla, lava-me mais de me maldad, não? E serei limpo, lava-me com isopo e serei limpo. São salmos hermosíssimos, são palavras hermosíssimas. Vamos orar. Graças, Senhor, por essa palavra ministrada aos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a entender essas palavras, tuas palavras cada dia mais e mais. Senhor, abrimos nossos corações para Ti nessa noite, para que Tu traga esse câmbio em nossas vidas. Padre, Tu conheces nossos pecados mais profundos, nossos sentimentos de ira, de nojo, de rancor, de envidia, de soberbia. Sentimentos que são tão malos, Senhor. Sentimentos que estão de encontro à Tua vontade, de encontro à Tua palavra. Pero Tu eres esse Deus que nos perdona, nos ama. Queremos confessar a Ti, Senhor, e queremos realmente deixar. Esse é o nosso querer. De aí o nosso lograr, quizá não seja esse, todavia, pero sabemos que Tu nos darás as ferramentas, Senhor, melhores para que podamos lograr. Tu nos darás a bendição del perdão. Te damos graças, Senhor, porque Tu sempre nos ouve e nos bendize. Em nome de Jesus. Amém. Bueno, hermanos, nos despedimos e regressamos a nossos hogares. Tchau, tchau.